Capítulo 41. Primeira operação, parte 3. Basta tentar. Lambert interrompeu Lialin enquanto se abaixava para desmascarar o agente. Para seu alarme, o homem não tinha rosto, ou melhor, não tinha traços faciais. O que? O que é isso? Lial ficou horrorizado. Eles começaram a desmascarar os 9 homens restantes, e todos eles ficaram sem rosto. De repente, uma mudança ocorreu no primeiro homem que Anxiao pediu que desmascarassem. Quando a marca de uma aranha negra apareceu lentamente em seu rosto, as características faciais também começaram a se formar. E logo ficou claro que era exatamente igual ao rosto de Aranha Negra. Em seguida, as feridas dessa pessoa realmente começaram a cicatrizar e, depois de um tempo, as pálpebras desse cadáver começaram a se mover. Explodir o cérebro dele. Anxiao instruiu com firmeza. Lambert disparou sem hesitação. Eles começaram a ouvir Anxiao e a repetir o mesmo procedimento um por um em qualquer homem sem rosto em que os mesmos sinais apareceram em seguida. Lialin e Liao ficaram completamente chocados com o que estava acontecendo, mas suprimiram suas dúvidas e seguiram as instruções de Anxiao. Embora eles não tivessem ideia de como Anxiao sabia do segredo do Aranha Negra, ele, sem dúvida, conhecia suas coisas. Quando sobrou apenas um homem sem rosto, Anxiao os deteve. Não o mate, basta aleijá-lo. Quando a marca da Aranha Negra e o rosto da Aranha Negra se formaram completamente no homem sem rosto, ele abriu os olhos com horror e gritou: "Como vocês todos conhecem meus superpoderes?" O nome de sua habilidade era cópia parasítica. Isso lhe permitiu criar uma cópia sem rosto de si mesmo após um certo período de tempo. A cópia não possuía inteligência e só podia operar e seguir instruções simples dentro de um raio fixo de si mesmo. Cada cópia que o Black Spider tinha era como uma vida extra, e ele poderia reencarnar indefinidamente enquanto uma cópia ainda existisse. Dessa forma, ele era virtualmente imortal. Embora essa habilidade não tivesse nenhum uso ofensivo direto, o que fez foi alterar a própria forma de vida do Aranha Negra e libertá-lo das restrições de carne e sangue, transformando-o em uma força de consciência que poderia residir em qualquer uma de suas cópias. Enquanto existisse uma cópia, ele era invencível. Era o seu maior segredo, e ele nunca iria divulgar a ninguém. Como alguém poderia ter descoberto? Anxiao riu ao ver o rosto pasmo e horrorizado de Aranha Negra no Fade. Se fosse algum outro mini-chefe, ele poderia não ser capaz de se lembrar de suas habilidades. Mas Black Spider tinha sido uma dor de cabeça para incontáveis jogadores no jogo, então ele deixou uma impressão duradoura. No momento, Black Spider não tinha realmente dominado seu poder, tornando-se o momento perfeito para lidar com ele. No entanto, era uma superpotência com potencial extremamente alto. Quem sabe do que seria capaz alguém que o tivesse dominado? Nem mesmo Anxiao sabia, já que Black Spider também morrera no início do jogo. Não tão cedo, é claro, como ele morreu. O poder do Aranha Negra pode ter sido complicado de lidar, mas ainda havia maneiras de lidar com ele, já que ele transcendeu a carne para se tornar puramente alma. Alguém poderia simplesmente danificar sua alma diretamente para aleijar suas asas. Ainda assim, os super-humanos com habilidades de danificar a alma estavam longe e poucos na galáxia, então a maioria dos jogadores permaneceu incapaz de matá-lo facilmente. É por isso que ele foi considerado um dos chefes mais difíceis de matar na versão 1.0. E, claro, Black Spider se considerava assim. Até conhecer Ila, de todas as classes, Spears eram os que possuíam todos os tipos de habilidades extraordinárias. Ao contrário das outras 4 classes sobre-humanas, Spears só precisava consumir drogas que despertam os genes em vez de aprender o conhecimento para desbloquear suas habilidades. Cada personagem no Galaxy teve uma chance de tomar a droga que desperta os genes, e se falhasse, aquele personagem nunca seria capaz de mudar de classe para se tornar um Spear novamente. A taxa de sucesso dependeria do tipo de droga que desperta o gene usado e, como você deve ter adivinhado, esse era realmente um recurso de pagamento para ganhar. Mesmo as drogas de despertar de genes de menor grau chegavam a $398, e o Elixir de despertar de genes Ultra Perfect Deluxe, a droga do despertar com a maior taxa de sucesso, valia bem mais de $5.000, apesar de ter apenas 18% taxa de sucesso sem garantias. Foi realmente um gerador de dinheiro para a empresa do jogo. Anteriormente, Anxiao também havia tentado mudar para um Spear. Infelizmente, o único resultado a que ele chegou foi que os jogadores de Spear eram todos podres de ricos. Black Spider rapidamente se acalmou e ameaçou: "Eu tenho cópias ilimitadas. Mesmo se você destruir este corpo, você não será capaz de me matar. Marque minhas palavras. Eu definitivamente irei te caçar pelo resto de suas vidas." Lambert estava prestes a levantar a arma quando Anxiao o deteve apressadamente. "Siga minhas instruções." Enquanto Lialin ouvia Anxiao, ela de repente começou a se comportar de maneira altiva e onisciente ao responder a Black Spider: "Cópias ilimitadas. Pare de tentar assustar as pessoas. Você pode ter no máximo 50 corpos, além dos 10 aqui. O resto está espalhado pelo globo." Os olhos de Black Spider se arregalaram de descrença. Descobrir a natureza de seus poderes era uma coisa, mas realmente saber essas informações secretas, como isso foi possível? A mente de Black Spider estava disparada. "Alguém sabe tudo sobre meus poderes. Quem poderia ser? Será?"
Um esper que lê mentes. Li Yalin continuou, contanto que não eliminemos esta cópia sua, podemos prendê-lo pelo tempo que quisermos. O rosto de Black Spider mudou, e ele imediatamente tentou morder a própria língua para evitar seu destino iminente. Infelizmente, Lambert foi um passo mais rápido e conseguiu contê-lo, incapaz de até mesmo acabar com sua própria vida. Black Spider só podia olhar com ódio para Li Yalin. Nesse momento, o trio tinha as mesmas perguntas em mente. Quem exatamente é Anxiao? Por que a Divisão 13 trata sua identidade com tanto sigilo? Como ele possui tais informações secretas? Uma equipe de limpeza logo chegou para colocar uma camisa de força sobre Black Spider e levá-lo de volta. Ao mesmo tempo, Anxiao, que estava relaxando na base distante, recebeu uma notificação de conclusão da missão. Sublinhado. Você completou a missão Atlas, Black Spider, ganhando 5.000 XP. Você cumpriu a condição secreta, TAC Black Spider em Alive, ganhando 40.000 XP ou um estabilizador de alma, /vertical. O estabilizador de alma teve o efeito de aumentar a resistência espiritual, garantindo ao usuário imunidade a ataques mentais e espirituais. Era um equipamento particularmente útil contra usuários de magia. Como não havia magos ou médiums em Aquamarine, o estabilizador de alma não era muito útil para Anxiao por enquanto, então ele naturalmente selecionou a recompensa mais prática de 40.000 XP. E quanto a Ayla, você pergunta, isso ainda seria pensar muito à frente. Nada mal mesmo. Anxiao sorriu para si mesmo. O trio finalmente voltou ao quartel-general das operações secretas. Li Yalin entrou correndo na sala e perguntou a Anxiao com olhos arregalados e curiosos, como você sabia que o Aranha Negra era um sobre-humano? Anxiao riu enigmaticamente. Eu lhe direi por $1 milhão. Ele ofereceu, frustrando Li Yalin, qualquer que seja. Ah, certo, o que vamos fazer com ele? Li Yao balançou a cabeça. Ouvi dizer que os superiores querem mandá-lo para a Ilha da Porta da Morte e prendê-lo para sempre. A Ilha da Porta da Morte era uma prisão de segurança máxima que as 6 nações estabeleceram juntas. Ele estava localizado no meio de um oceano, tornando impossível escapar dele. Apenas aqueles que as 6 nações consideraram os mais perigosos foram enviados para lá, indivíduos malvados, senhores da guerra do exército Wanderers e outras figuras importantes. A Ilha da Porta da Morte foi assim chamada porque uma sentença para a ilha era essencialmente uma sentença de morte, exceto que era pior. A morte seria na verdade uma fuga. Anxiao ficou satisfeito com o acordo, pois realmente não havia outra maneira de impedi-lo de ir atrás deles em busca de vingança. No final do dia, a primeira operação da equipe em conjunto foi um sucesso perfeito e, depois de limpar, cada um voltou para casa. Anxiao também estava prestes a sair quando, de repente, Feng Jun se aproximou dele com um olhar preocupado. A corregedoria quer fazer algumas perguntas a você. Eu não provei minha confiabilidade? Perguntou Anxiao. O Departamento de Assuntos Internos apelou para um segundo interrogatório. Como é razoável para eles fazerem isso? Os superiores não se opuseram. Como você sabe, sua identidade anterior é um assunto delicado. Os superiores estão divididos em 2 quanto ao assunto de você, ele adicionou suavemente. Enquanto departamentos como inteligência e logística acham que uma relação amigável é mais benéfica, os linha dura liderados por assuntos internos pensam o contrário. Anxiao suspirou. Onde há pessoas, haverá conflito. Na corregedoria, Anxiao teve sua altura e peso medidos novamente antes de ser levado a uma sala de interrogatório, onde um único investigador o aguardava. Nome, Anxiao. Gênero, fêmea. As veias da têmpora do investigador incharam. Era 30. Não, quero dizer 31. Bang. O investigador bateu com força na mesa. Pare de bancar o idiota. Por que perguntar todas essas coisas inúteis? Podemos ir direto ao ponto. Prosseguir. Relações familiares. Continuou o investigador com os dentes cerrados. Eu sou um órfão, sem parentes. Onde você nasceu? MT. Buzou. Absurdo. Não encontramos nenhum registro do seu nascimento. Vá perguntar ao seu superior? Anxiao respondeu francamente. Obviamente, os chefões não divulgariam as informações de Anxiao a um membro normal da equipe. Esse interrogatório foi simplesmente uma ideia do Departamento de Assuntos Internos de avisá-lo. O investigador estava recebendo instruções por meio de seu fone de ouvido e reprimiu sua raiva para prosseguir com a avaliação psicológica. O investigador deu a Anxiao uma série de cenários hipotéticos para ele dizer o que faria em cada um deles. Anxiao, no entanto, não cooperou e deu respostas aleatórias. Finalmente, o interrogatório terminou. Enquanto o investigador selava as informações compiladas em um envelope, ele disse friamente a Anxiao: o Departamento de Assuntos Internos está sempre vigiando você. Ore para que não encontremos nada sobre você. Então, você quer dizer que atualmente não tem nada e não pode tomar nenhuma ação contra mim? Zombou Anxiao. Antes de sair da sala animado, o rosto do investigador escureceu instantaneamente e suas mãos tremiam de fúria enquanto ele segurava o envelope. Capítulo 42. A ganância do Departamento de Pesquisa. No caminho de volta para a oficina, Anxiao pensou em como iniciar seu negócio na Divisão 13. A primeira coisa que ele precisava fazer era divulgar seu nome. Pegando seu telefone, ele fez uma ligação para Li Yalin para pedir sua ajuda. Depois de alguma negociação, ela concordou em ajudá-lo com a condição de um desconto vitalício de 20%. No entanto, ainda havia um problema. A oficina não estava bem equipada para os planos de Anxiao, então ele não poderia realizar a produção em massa. Depois de refletir sobre as coisas, ele decidiu que não tinha escolha a não ser falar diretamente com Luke Yan.
Irmã Qian, tenho algo a dizer. Lu Qian estremeceu. Foi inevitável o tempo todo, pensou ela, mas agora estou mentalmente preparada. Há algo que quero dizer a você, continuou Anxiao. Na verdade De repente, Lu Qian se virou para encará-lo e se curvou resolutamente. Desculpe, mas eu tenho que rejeitar você. Por favor, não me entenda mal, você é uma boa pessoa. A atmosfera endureceu instantaneamente. As pálpebras de Anxiao se contraíram. Embora ele realmente não tivesse nenhuma intenção de cortejá-la, ser rejeitado dessa maneira ainda deixava um gosto ruim em sua boca. Você não entende. Eu só quero reformar a oficina e instalar uma sala de trabalho independente para meu próprio uso. Meu amigo me emprestou o dinheiro. O que você acha? É como um pequeno upgrade. Lu Qian estremeceu e começou a corar. Ela se sentia como se estivesse prestes a morrer de vergonha. Certo, tudo bem, eu concordo. Ela respondeu antes de correr escada acima. Isso foi tão constrangedor. Anxiao revirou os olhos. Ele suspeitou que ela provavelmente nem ouviu claramente. Anxiao redigiu uma proposta para suas atualizações e a passou para Feng Jun para que fosse aprovada pelos superiores. Como a divisão 13 valorizava muito Anxiao, e era um pedido perfeitamente razoável, ele foi imediatamente aprovado e os trabalhadores da construção logo chegaram à oficina. 2 dias depois, havia agora uma nova mini-oficina bem ao lado do prédio principal. Como a divisão 13 pagou integralmente, seria mais correto dizer que Anxiao estava pegando emprestado e, a seu pedido, eles também construíram um espaço subterrâneo para sua conveniência. Nos dias seguintes, Anxiao recebeu muitos pedidos da faca retrátil. Embora todos os seus clientes fossem agentes da divisão 13, Anxiao preferiu não se encontrar com nenhum deles diretamente, apenas para garantir. Em vez disso, ele confiou em Li Yalin para agir como um intermediário. Os materiais foram enviados diretamente para a oficina de Anxiao, e ele fabricou dezenas de facas retráteis nos dias seguintes, ganhando bastante experiência, algumas das quais ele usou para elevar a afinidade mecânica ao mais alto nível, ganhando assim outro ponto de talento. De volta à divisão 13, a notícia de que a equipe de Li Yalin havia adquirido um mecânico chamado Anxiao, e que ele estava aberto a pedidos particulares, se espalhou como um incêndio. Como resultado, a quantidade de pedidos que recebeu disparou e Anxiao mal conseguiu atender à demanda. No entanto, graças a isso, ele foi capaz de ganhar toneladas de experiência a cada dia. Ao contrário de sua vida anterior, não havia concorrentes, então Anxiao tinha todo o mercado para si. Anxiao pretendia apenas receber pedidos da faca retrátil e da pólvora de alto explosivo, mas abriu uma exceção para fabricar um braço mecânico leve para Li Yalin. Embora o canivete retrátil estivesse realmente vendendo como panquecas quentes, Anxiao sabia que sua popularidade logo desapareceria. Afinal, a maioria das pessoas estava comprando apenas por sua novidade. Além disso, como seu design não era realmente tão complexo, não seria estranho que imitações e produtos semelhantes aparecessem em um futuro próximo. Como tal, Anxiao planejou o tempo todo usá-lo apenas para ganhar um dinheirinho rápido. Comparativamente, a pólvora de alto explosivo tinha um potencial mais promissor. Além de barato, era extremamente útil e, sendo um consumível, os clientes sempre voltavam para comprar mais. Além disso, ao contrário da faca retrátil, pólvora altamente explosiva, não seria facilmente replicada. Assim que a tampa da bala fosse aberta, a pólvora reagiria com o ar para entrar em combustão e não deixaria rastros. Era essencialmente impossível fabricar sem os projetos e o processo de fabricação da tecnologia atual do planeta. Anxiao usou o dinheiro que ganhou com a faca retrátil todos os dias para comprar grandes quantidades de materiais para fazer pólvora de alto explosivo. Ele planejava apenas colocá-lo no mercado depois de acumular um estoque. Um dia, quando o velho Lu e o velho Alto estavam tendo uma de suas sessões de xadrez, Anxiao viu o velho Alto e se aproximou dele. A prótese é boa para usar? Ele perguntou, sorrindo. Nada mal. O velho Alto riu e arregaçou a manga. O braço protético foi coberto com uma camada de pele artificial, o que o torna extremamente realista. Contanto que você goste. Se precisar de manutenção, sinta-se à vontade para me procurar. O velho Alto acenou com a cabeça e perguntou, ouvi do velho Lu que você entrou na divisão 13? Sim, eu fiz. Que jovem promissor. Faça o seu melhor pelo país. Aplaudia. Anxiao sorriu interiormente. O velho Alto não sabia quem ele era. Trabalhar para a divisão 13 não era um grande segredo para manter. Afinal, a divisão tinha capa. As pessoas comuns já tinham ouvido falar da divisão 13, mas simplesmente a conheciam como uma empresa. Enquanto conversavam, Anxiao se perguntou quando o velho Alto iria confessar a ele e se ele deveria ficar surpreso ao fazê-lo. De repente, Feng Jun entrou na oficina apressado e disse a Anxiao com uma expressão séria: Vamos lá fora para uma conversa. Como zelador de Anxiao, Feng Jun sempre mantinha uma pequena equipe ao redor do complexo para monitorar a oficina, principalmente para ficar de olho em qualquer operativo da organização germinal. Quando eles saíram, o velho Alto se perguntou o que teria acontecido. O departamento de pesquisa está de olho em você. Anxiao estreitou os olhos. O que você quer dizer? O departamento de pesquisa tem a tarefa de inventar novas armas e equipamentos. Eles têm o poder de realizar avaliações de risco em qualquer equipamento que usamos. Alegando que sua faca retrátil é perigosa, eles estão exigindo que você expulse as plantas. Como tem o direito de fazê-lo, os demais departamentos não podem interferir. Então eles querem minhas plantas. Avaliação de risco? Que piada. Anxiao bufou friamente. Se ele entregasse a eles o projeto da faca retrátil, eles começariam
parariam imediatamente a produção em massa. Feng Jun passou a esclarecer Anxiao sobre o conflito interno na Divisão 13. O Departamento de Pesquisa e Assuntos Internos estavam ambos do lado da linha dura e essencialmente hostis a ele. Como o Departamento de Pesquisa não havia produzido muitos resultados nos últimos anos, seu orçamento era continuamente reduzido a cada ano. Na Divisão 13, a posição deles era ainda mais baixa do que a do Departamento de Logística, e era por isso que agora buscavam as plantas de Anxiao. Eles estavam realmente desesperados. E se eu recusar, você será colocado na lista negra por eles e isso se refletirá em seu registro. O bom é que você não é um agente comum, e a divisão valoriza muito sua inteligência, então isso não deve lhe causar muitos problemas. Afinal, o departamento de pesquisa não pode realmente forçá-lo devido à sua posição. Então tudo bem, não vou dar a eles as plantas, disse Anxiao enquanto balançava a cabeça. Feng Jun riu amargamente. Ele veio sabendo que Anxiao provavelmente recusaria. Embora a faca retrátil acabasse ficando supersaturada no mercado, ainda estava ganhando muito por enquanto. Naturalmente, Anxiao não desistiria. O velho alto fez um telefonema para alguém da divisão 13. Quando soube do que havia acontecido, seu rosto ficou sombrio. Um bando de imbecis gananciosos. Tudo o que eles fazem é provocar um absurdo. O fato de Anxiao ter conseguido um relacionamento amigável com a divisão 13 foi algo em que o velho alto desempenhou um grande papel. Agora, no entanto, havia pessoas dentro da própria divisão que estavam atrapalhando seus esforços. E se Anxiao se tornasse avesso à divisão e decidisse fazer as malas e ir embora, então, todos os seus pensamentos e esforços teriam sido em vão. Que ousadia. Capítulo 43, Roubo de Crédito. Parte 1. Inacreditável. Li Yalin ficou furiosa ao saber da trama do departamento de pesquisa, principalmente porque estava preocupada com seu desconto de 20%. Este é o jogo dos superiores, disse Li Yao. Não podemos fazer nada a respeito. É melhor me livrar daquele chefe do departamento de pesquisa, sugeriu Lambert claramente enquanto polia suas adagas. Li Yao estremeceu. Tio, não diga esse tipo de coisa. Bem, essa parece ser uma maneira de resolver as coisas, murmurou Li Yalin em pensamento profundo, enviando Li Yao à beira das lágrimas. Mesmo que vocês não queiram viver, eu ainda quero viver. Ele pensou para si mesmo. Embora Anxiao só tivesse se juntado a eles há poucos dias, após a operação do Aranha Negra, o trio o aceitou totalmente como seu camarada. Naturalmente, eles não gostaram de saber de sua situação. Por que não pedir a opinião dele diretamente? Perguntou Li Yao. Seu endereço é ultra secreto e seu telefone está sempre desligado. Fez uma careta para Li Yalin. Quem sabe onde ele poderia estar? Então o que devemos fazer? Como podemos apenas vê-lo sofrer nas mãos do departamento de pesquisa? Espere, Lambert interrompeu abruptamente. Passos puderam ser ouvidos e, alguns segundos depois, uma mulher apareceu na porta. Ei, Lin Lin, ouvi dizer que seu novo companheiro de equipe é um criador de casos. A mulher tinha cabelo curto e era linda por seus próprios méritos. No entanto, sua voz era zombeteira, e ela olhou para o trio com um antagonismo enquanto se encostava na porta com os braços cruzados. A pele da mulher era extremamente clara e seus lábios extremamente vermelhos, como pétalas de uma rosa. Ela possuía um temperamento sedutor e, embora fosse alta, a força de sua aura não parecia diminuir em comparação com a de Li Yalin. Embora Li Yalin fosse inquestionavelmente mais bonita, a mulher era, sem dúvida, mais viradora de cabeças do que ela. O rosto de Li Yalin imediatamente escureceu ao vê-la. Vichenço, ela rosnou com os dentes cerrados. Você está procurando uma briga? Disse Su deu uma risadinha provocadora. Se você ousar, disse Su e Li Yalin eram conhecidos por serem rivais odiados. O sangue ruim entre eles pode ser rastreado desde quando eram discípulos de um dojo em sua infância. Enquanto Su sempre se destacou em cada um de seus testes e lutas, o desempenho de Li Yalin sempre foi mediano, e ela sempre foi facilmente derrotada por ela. Mesmo até este dia, Li Yalin às vezes se lembrava da maneira como ela fingia na frente de todos e agia bem com ela, apesar de eles se detestarem. Embora todos elogiassem Su e oferecessem sua orientação, as conversas de Li Yalin com seu mestre sempre terminam em poucas frases, e ele sempre pedia que ela seguisse o exemplo de Su. Relembrar esses eventos sempre diminuía o humor de Li Yalin. Seu mestre essencialmente a tratou como um cachorro abandonado na chuva. Os dois acabariam ambos ingressando na divisão 13, mas apenas para a história se repetir. Su sempre superou a equipe de Li Yalin, e sua equipe se tornou o as das operações secretas. O que Li Yalin mais odiava era como Su costumava vir zombar dela e a maneira como ela chamava de Lin Lin, cadela. Desde quando éramos próximos, Su estava obviamente fazendo isso de propósito e, embora Li Yalin soubesse disso, ainda a irritava. E, Su riu baixinho. Ouvi dizer que vocês têm uma nova adição, então vim especialmente para procurá-lo. Onde ele está? Ele não pode ter ido se esconder, certo? Ele não está aqui, respondeu Li Yalin friamente. Se perder. Parece que fiz uma viagem perdida, mas acho que é compreensível, já que ele está ocupado sendo destruído pelo departamento de pesquisa. Li Yalin olhou para ela. Apresse-se e caia fora. Quão sem coração. Su fez beicinho. Afinal, somos namorados de infância. Ela lançou um olhar para Li Yao antes de se afastar. Li Yalin já estava frustrado, mas quando ela se virou para ver Li Yao todo embriagado, sua raiva aumentou. Ela se levantou abruptamente para agarrar Li Yao pelo colarinho. Esta linda mulher bem ao seu lado não é o suficiente? Ela gritou. Por que você está olhando para aquela mejeira? Mas, gaguejou Li Yao. Ela sorriu para mim. É melhor você me dar uma boa resposta. Ela é mais bonita ou eu? Ela perguntou ameaçadoramente. Por alguma razão, Li Yao ainda teve que pensar um pouco antes de responder. Eu acho.
que a irmã Sussu é mais gentil do que você. Liao. Acho que seu cérebro precisa de alguns ajustes. Suplex de quebra de ponte de avalanche reversa. Enquanto Lambert casualmente bebia um gole de água em sua mão, ele pegou o telefone para fazer uma ligação. Chame um médico aqui, um especialista em ossos, de preferência. O departamento de pesquisa esperava que Anxiao recusasse suas exigências. Para os mecânicos, os projetos eram como sua tábua de salvação. Eles não se importaram com o ganho pessoal de Anxiao. Ou melhor, isso era de se esperar, já que a linha dura foi hostil a ele desde o início. Aos olhos deles, dar a Anxiao a chance de cooperar era um movimento suave, e ele deveria ter sido preso e controlado em vez disso. Por outro lado, os conservadores pensavam exatamente o contrário. Eles estavam dispostos a dar a Anxiao o benefício da dúvida, pois ele parecia confiável e cooperou. Por que causar inquietação e animosidade em relação a um simples projeto de equipamento para iniciantes? E se ele não tivesse medo da tortura? A Divisão 13 havia tentado todos os tipos de métodos em membros germinal capturados antes, mas a tortura raramente funcionava, e 9 entre 10 dariam informações falsas que eram prejudiciais em vez de benéficas. Além disso, Anxiao era um caso verdadeiramente único. Assim, os conservadores também ficaram indignados com a pressão que a linha dura estava tentando exercer sobre Anxiao. Eles os viam como um bando de peidos velhos e desatualizados. Os tempos haviam mudado e o talento estava em alta. A Divisão 13 deveria estar valorizando-o, não pressionando-o. Não havia outros mecânicos na divisão também? Roubar o trabalho de Anxiao teria um impacto negativo na divisão. Que ano foi? Toda a conversa sobre lealdade e outras coisas só serviria para afugentar as perspectivas e talentos em busca de refúgio. Não se esqueça que as 6 nações foram as principais culpadas pela destruição de todos os outros países. Não seria surpreendente se esses talentos estrangeiros simplesmente se levantassem e se rebelassem. Infelizmente, como a Divisão 13 era extremamente compartimentada, apenas os chefões seriam capazes de interferir nas ações do departamento de pesquisa, mas eles pareciam estar interessados apenas em continuar observando por enquanto. O departamento de pesquisa estava oferecendo grandes quantias em dinheiro aos agentes pelas facas retráteis que haviam comprado de Anxiao, que todos viram como um movimento baixo. Como a maioria dos agentes não sabia do status especial de Anxiao, a maioria achou que não era razoável intimidar um mecânico comum e decidiram não entregar as facas. Fazer isso também seria, em certo sentido, desrespeitoso para Anxiao. No entanto, ainda houve alguns que os entregaram pelo dinheiro. Korat foi o primeiro agente a fechar um acordo com o departamento de pesquisa. Ele pediu $30.000, 30 vezes mais do que a oferta inicial. E o departamento de pesquisa cedeu. Seu raciocínio era simples, simplesmente valia o dinheiro. Embora a maioria dos agentes se mantivesse fiel à moral, ele ria deles por serem tolos por perderem a oportunidade. É apenas um mecânico de pequeno porte, quem se importa. Apenas espere até que o departamento de pesquisa em massa o produza, se você realmente quiser. No departamento de pesquisa, Lu Xuan e o secretário-chefe examinavam a faca retrátil. Lu Xuan, você pode reproduzi-lo? Capítulo 44, Roubo de crédito. Parte 2. Pedaço de bolo, essa coisa nem mesmo é bem feita. Além disso, não é criptografado. Então eu vou deixar isso para você. Se você conseguir descobrir as plantas, vou colocá-lo em nosso departamento. Claro, sua posição será mais elevada. Os olhos de Lu Xuan brilharam. Desde sua derrocada sobre o braço mecha, ele começou a sentir que não tinha futuro em logística. Se ele pudesse ganhar o favor dos superiores novamente, ele definitivamente seria capaz de superar aquele maldito Anxiao. De volta à oficina, Anxiao mudou-se para o novo prédio por uma questão de conveniência. O arranjo trouxe algum alívio a Lu Qian, pois as coisas ainda estavam estranhas entre os dois. O vapor quente jorrou quando Anxiao, que usava um terno resistente ao calor, abriu a tampa do forno. Ele começou a usar uma pinça de ferro para pegar um pedaço de metal quente e brilhante de dentro. Por enquanto, havia 2 opções disponíveis para Anxiao fazer as facas retráteis, moldagem ou estampagem. Embora ambos os métodos tivessem suas próprias vantagens, o último permitia a produção em massa com uma taxa de sucesso mais alta, então Anxiao o favoreceu. O ponto de venda da faca retrátil era sua ocultação. Visto que a praticidade era mais importante do que a qualidade do trabalho artesanal, Anxiao não se preocupou em colocar muitos detalhes ao fazê-los. As folhas de metal que ele usou para estampar foram fornecidas pela Divisão 13, portanto, eram de primeira qualidade. Anxiao havia polido a folha de metal com um spray químico antes de colocá-la no forno. Depois de retirá-lo do forno, ele o colocou sob a máquina de estampar. Claro, ele ainda tinha que dar mais alguns passos antes que as facas estivessem prontas. Cada faca retrátil deu a ele 100 a 200 de experiência, e o nível do projeto em si foi aumentado para o NV2, conferindo ao produto final uma qualidade ligeiramente superior. Quando terminou, Anxiao tirou o traje resistente ao calor e enxugou o suor da testa. Depois de examinar as facas recém-feitas, ele começou a trabalhar em alguns pedidos de oficina. No meio do caminho, o telefone de Anxiao tocou. Ele pegou o telefone para ver que era Li Yalin. Algo ruim aconteceu. Todos os agentes querem cancelar seus pedidos. O que aconteceu? Anxiao ficou chocado com a notícia. O departamento de pesquisa fez a engenharia reversa da faca retrátil e anunciaram que iniciarão a produção em massa em breve e a disponibilizarão para todos. Embora todos pudessem ver como o departamento de pesquisa estava sendo descaradamente dissimulado, já que eles receberiam facas retráteis de graça, era natural que desejassem cancelar seus pedidos com Anxiao.
A lucratividade do canivete retrátil havia chegado ao fim. Anxiao ficou sentado em pensamentos profundos. Ele não esperava que o departamento de pesquisa fosse tão descarado. Embora Anxiao já soubesse que algo assim aconteceria, ele não esperava que eles agissem tão rápido. Embora desistir das plantas voluntariamente pudesse lhe dar alguma reputação de facção, ele não seria capaz de ganhar nenhuma experiência. Em qualquer caso, eles estavam prejudicando os planos de Anxiao de ficar mais forte. Anxiao pegou o telefone para fazer uma ligação para Feng Jun. Suponho que você já ouviu? Ele perguntou em voz baixa. Feng Jun suspirou. O departamento de pesquisa é demais. Os superiores nem lhes deram permissão e já divulgaram que vão produzir em massa faca retrátil. Anxiao franziu a testa. Preencha-me com os detalhes. Feng Jun passou a contar a Anxiao sobre Kurati e Lu Xuan. O departamento de pesquisa deu uma declaração oficial? Ainda não. O rosto de Anxiao ficou sombrio. Parece que o departamento de pesquisa nem pretendia lhe dar uma explicação. Como o departamento de pesquisa ousou agir era uma coisa, mas os superiores definitivamente entendiam exatamente o que estava acontecendo. Anxiao especulou que a razão pela qual eles ainda não haviam concedido ou negado a permissão do departamento de pesquisa era para testar como ele reagiria. Se ele deixasse o departamento de pesquisa atropelá-lo, poderia ser o sinal verde para eles pararem de brincar com ele. Claro, essa era uma linha de pensamento extrema. Os chefões definitivamente não ficarão do lado de nenhuma das facções. Contanto que eu não force as coisas muito longe, eles terão que agir de acordo e me compensar. Um pensamento de repente ocorreu a Anxiao. Esta pode ser minha chance de obter conhecimento avançado. No entanto, como conhecimento avançado era ultra-secreto, não seria tão simples mencioná-lo casualmente. Um plano começou a ser formulado na mente de Anxiao. Roubar-me em plena luz do dia. Vou te ensinar que não sou assim tão fácil de intimidar. Ponto. No departamento de pesquisa. Muito bem, muito bem. O secretário-chefe do departamento de pesquisa elogiou Lu Xuan. Lu Xuan sorriu abertamente, mas na verdade ele estava suprimindo seu deleite. O chefe do departamento tem em alta consideração você. Já solicitamos todas as informações e documentos necessários ao departamento de logística. Você já pode ser contado como nosso staff. E quanto a promoção, o chefe do departamento instruiu especificamente que você liderará a sua própria equipe. Sua liberação também será aumentada. Continue com o bom trabalho e não haverá nada com que se preocupar. O sorriso de Lu Xuan se alagou. Ouvi dizer que Anxiao é altamente valorizado pelos chefes. Haverá algum problema? Ele perguntou. Relaxe. Eu tenho informações privilegiadas. Não há nada que ele possa fazer. Capítulo 45. A última risada. Notícias sobre o conflito entre o departamento de pesquisa e Anxiao se espalharam pela divisão 13 como um incêndio. Como todos achavam que Anxiao era um mecânico comum, o resultado parecia óbvio. Nos dias seguintes, Anxiao não deu sinais de ação, então ficou claro que ele, como esperado, decidiu engoli-lo. No entanto, ainda permanecia um mistério porque o departamento de pesquisa escolheria tanto um membro normal da equipe. Li Alin também sofreu com o incidente devido ao seu envolvimento com Anxiao, e enquanto ela tentava ligar para Anxiao para falar com ele, a linha sempre falhava. Claro, Anxiao não ia deixar as coisas acabarem assim. Embora ele ainda não tivesse se movido, era porque seus preparativos não estavam completos. Anxiao havia ganho anteriormente cerca de US$100.000 com a venda das facas retráteis, os US$30.000 dos quais foram usados para comprar materiais para a pólvora de alto explosivo. Nos últimos dias, ele usou outros US$30.000 em materiais para fazer um grande lote de facas retráteis, 100 no total. Isso deve ser o suficiente. Anxiao tinha acabado de terminar com a 100ª faca e foi procurar uma caixa para guardá-los antes de deixar a divisão 13. À medida que a ameaça de guerra se aproximava, as armas eram fortemente regulamentadas nas 6 nações. Na verdade, era ilegal que civis possuíssem alguma, razão pela qual Anxiao se livrou de suas armas antes de entrar na cidade. No entanto, havia traficantes de armas ilegais situados nas 6 nações. Fornecedores neutros como esses foram implementados no Galaxy como uma forma de os jogadores comprarem equipamentos e informações enquanto realizavam missões de infiltração e assassinato em nações inimigas. Naturalmente, Anxiao sabia exatamente onde esses vendedores estavam localizados. Anxiao estava indo para o Distrito 8 para procurar um traficante de armas chamado Machiu-Si. Machiu-Si era um agente da Fabian Company, uma potência global no mercado de armas que vendia de tudo, desde armas a jatos. Por baixo da mesa, eles até fizeram negócios com as próprias 6 nações e com o exército revolucionário. Anxiao encontrou facilmente Machiu-Se, que ficou mais do que feliz em entretê-lo quando Anxiao abriu a caixa de facas retráteis diante dele e começou a explicar seu uso. Machiu-Se tinha experiência no mercado negro, então ele reconheceu imediatamente o valor da faca retrátil. Embora as armas brancas convencionais não gerassem muito dinheiro, a capacidade de ocultar e o elemento surpresa do canivete retrátil seriam definitivamente favorecidos por muitos. Anxiao expressou seu desejo de vender a caixa inteira. Você pode fornecê-los a longo prazo? Perguntou Machiu-Se. Anxiao deu uma risadinha. Você estaria interessado no projeto? Os olhos de Machiu-Se se arregalaram. Projetos eram itens extremamente importantes para a mecânica. Eles basicamente deram a seus proprietários o monopólio sobre suas invenções. Era extremamente raro que um mecânico se oferecesse para vender um de seus projetos. Então Machiu-Se não só ficou chocado, mas muito feliz. Como era um vendedor veterano, no entanto, reprimiu a empolgação que fervia por dentro. Diga o seu preço, ele perguntou casualmente. A 100 aqui. 5.000 cada,
e venderei a você o projeto por 1 milhão. Machiel se ofegou levemente. 5.000 cada, 1 milhão para o projeto, só me roube. Sim, sem negociação. Anchial estava confiante de que Machiel se concordaria com seus termos. Machiel se franziu a testa, mas depois de um tempo de contemplação, ele cedeu. Combinado. Ser capaz de obter o projeto era uma chance lucrativa demais para ser perdida. Como os bancos de cada uma das 6 nações não estavam conectados entre si, o Dark Web Banking era o principal método de transação no submundo. Não só era acessível em todo o mundo, mas também era extremamente seguro. Anchial executou a verificação das impressões digitais da conta no local. Estou ansioso para fazer mais negócios com você. Este é um cartão VIP. Anchial pegou o cartão de Machiel e o guardou. Promover boas relações com esses traficantes de armas seria útil no longo prazo, pois ele não planejava ficar na divisão 13 para sempre. De volta à divisão 13, o diretor de pesquisa encontrou o diretor de inteligência no corredor. Parece que vocês escolheram apoiar um imprestável. Zombou o diretor de pesquisa. Ele cedeu tão facilmente a um pouco de pressão. Siga meu conselho, pare de jogar bem com ele. Por algum motivo, o diretor de inteligência não ficou furioso com suas palavras. Ele simplesmente sorriu de volta. Boa sorte. Ele respondeu francamente, dando um tapinha no ombro do diretor de pesquisa. O diretor de pesquisa ficou confuso. Boa sorte. O que você quer dizer? De repente, seu telefone tocou. O chefe da divisão estava procurando por ele. Ele correu aos tropeções até o escritório do chefe. Chefe, você ligou? Seus planos foram aprovados ontem. A faca retrátil será acreditada ao seu departamento. O diretor de pesquisa ficou muito feliz com a notícia. Obrigado por sua confiança, chefe. O chefe deu uma risadinha. Não seja feliz tão cedo. O diretor de pesquisa franziu as sobrancelhas. O que aconteceu? Se for sobre Anchial, não haverá problema. Não há nada que ele possa fazer. Oh, você acha? Questionou o chefe. O diretor de pesquisa acenou com a cabeça. Boa. De repente, o chefe pegou uma pasta e jogou na cara do diretor de pesquisa. Pensar que você abusaria de seu poder de vender a tecnologia da divisão para ganho pessoal. Que decepcionante. O quê?